Boa tarde. Neste momento nós vamos ler a palavra do Senhor em Salmo 13, que diz assim. Você pode pegar sua Bíblia e pode abrir em Salmo 13. Davi na sua extrema tristeza. Diz assim, um salmo. Até quando te esconderás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim os teus inimigos? Davi, para todos que conhecem a palavra do Senhor, sabe que Davi foi ungido como rei. Davi foi um homem escolhido. Entre os seus irmãos, Deus escolheu Davi para ser rei em Israel. Mesmo sabendo que pessoas que são escolhidas por Deus, ela tem momento que parece que a sua alma ela entra num conflito, num estágio de conflito, eu chamo de teste, todos têm um teste de tempo, de desafio, todos nós temos desafio. Esses últimos dias Deus tem falado muito comigo. As pessoas que não passam pelo desafio necessário não tem como ser aprovado. A nossa cabeça não aceitamos muitas vezes a perseguição, não aceitamos a luta quando ela prolonga, nós não aceitamos. Muitas vezes até o temporal de tristeza nós não aceitamos. Momentos assim desafiador, nós não aceitamos, porque nós recebemos como se fosse um castigo de Deus, ou mesmo que nós temos pecado a ponto de não sermos atendidos, de não sermos alcançados. Tem pessoas que entram numa tristeza profunda, que não vê uma porta de saída, e muitas vezes a porta que encontra é falar, eu quero morrer, não quero mais viver. É como se aquele temporal não fosse preparatório, como se aquele temporal fosse o fim de uma história, o fim de algo que tanto planejou, que tanto sonhou. A nossa cabeça não aceitamos muito ser esmagado pelo processo. E Davi tinha esses processos. Davi, em todo o livro que Davi fala com Deus, ele teve esse processo. Teve um processo de muita alegria, teve um momento de glórias, mas teve um momento de perseguição. Davi foi muito perseguido. Davi era um alvo muito grande de Deus para facilitar a vida de muita gente, de muita nação. Davi era o homem que vinha trazer um socorro para Israel. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, mesmo esse homem sendo segundo o coração de Deus, mesmo esse homem sendo justo, mesmo esse homem sendo escolhido, esse homem tinha bem seus conflitos. Ele tinha seus conflitos em seu coração. E ele pergunta para Deus, Deus, até quando? Até quando o Senhor vai ficar olhando para mim e para minha tristeza? Até quando o Senhor vai permitir que os meus inimigos riem? Até quando, Senhor, eu vou passar por esse processo? Então, assim, um homem escolhido por Deus, Deus ungiu Davi. Davi no trono, dentro das suas limitações, dos seus defeitos. Davi também tinha uma pessoa muito... Eu li a Bíblia e eu gosto disso, porque a Bíblia não esconde o defeito do homem. Deus não esconde o defeito de uma pessoa, por mais que ele escolheu. Deus escolhe pessoas e nós queremos que as pessoas que Deus escolhe não erram. Nós queremos que as pessoas que Deus escolhe são perfeitas. Nós queremos que as pessoas que Deus escolhe sejam tão justas que não venham vacilar. E Davi, ele entendia o tamanho da sua tristeza. E ele foi diante de Deus e perguntou para Deus, Deus, até quando eu vou passar por isso? Até quando a fase da humilhação? Porque todos nós passamos essas fases. Todos nós, seres humanos, passamos por coisas que nós não entendemos o que está acontecendo. Se você sair lá fora, você for contar a sua história, alguém já que resolve. Por que tu não faz isso? Faz isso que você vai resolver. Por que você não toma atitude tal? Ou por que você não chama fulano para resolver a sua causa? Então, assim, lá fora das nossas vidas, fora
da nossa intimidade, se você for contar a sua história, é já que alguém procura resolver seu problema. Mas existe problema que não é para ninguém resolver. É com Deus, é você e Deus. Eu chamo o oleiro e a massa. É só com o oleiro e com a massa. Não cabe mais pessoas colocar a mão. Não está hábito. As pessoas lá fora não estão aptas para entender o processo de Deus. E o processo de Deus é individual. O processo de Deus na nossa vida é individual. Quando nós vemos Davi nessa situação, nós poderíamos estar perguntando, quer dizer que Deus chama Davi, escolhe Davi, unge Davi como rei, e Davi se encontra nessa situação de perguntar a Deus, até quando o Senhor vai permitir que os meus inimigos riem de mim? Por que rir de mim? Porque tem coisas que nós queríamos muito fazer e Deus não permite nós fazer. Isso nos traz tristeza. Isso nos traz conflito. Tem coisas que nós planejou, foi frustrado, mas foi só os nossos pensamentos, foi só os nossos sonhos, ou então foi só o seu sonho, o seu. Às vezes o seu sonho é frustrado e você acha que Deus não ama você. O seu sonho não saiu como você queria e você acha que é porque Deus lhe abandonou. Pelo contrário, Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Ele é maravilhoso em tudo que Ele faz. Ainda bem que isso só é uma fase, tanto de Davi como nossa, de dias tristes, de dias turbulentos, que quem confia no Senhor, a Bíblia diz que são como os montes Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Por quê? Por que a gente permanece para sempre? Porque a gente crê, no fundo nós cremos que Deus que nos chamou, Ele vai fazer com que aquele dia de tristeza passe. Aquele dia de derrota passa. O deserto não é para sempre. O deserto só é uma passagem. E nós temos uma facilidade muito de resolver a guerra dos outros. Quando essa guerra bate na nossa porta, aí o Espírito Santo fica olhando para nós, dizendo bem assim, você resolveu tanto o caso dos outros. Você deu tanta ideia brilhante para alguém, você conseguiu alinhar todo mundo, mas chega um momento que só Deus pode alinhar o propósito dele com o seu coração. E isso faz parte, porque a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Tem um tempo que a gente é de risos, tem tempo que é tempo de tristeza, tem dia que é dia de rir e outro dia de chorar. Tem dia que é dia de plantar, outros tempos é tempo de colher. Então, assim, a Bíblia não esconde de nós que nós não vamos ter dia difícil. E não esconde de nós que Deus está cuidando de nossas vidas. Então, a Bíblia está mostrando para nós que nós passamos por fase de alegria e também fase de tristeza. E isso faz parte também da nossa caminhada com Deus. A caminhada com Deus não é só de glória em glória. Só que na eternidade. Na eternidade, sim, não vai ter mais corrupção. Mas enquanto passarmos por aqui, nós temos essas altos e baixos da vida. Um dia você está alegre e, infelizmente, no outro dia parece que você está abandonado por Deus. Aí Davi fala bem assim, até quando exaltará os meus inimigos contra mim? Que parece assim que os inimigos estão rindo de você, mas muitas vezes é coisa de sua cabeça. Tem ninguém rindo de você. Não tem ninguém rindo de você. Ninguém nem sabe o que você está passando. As pessoas não estão nem preocupadas com você. É muito mais você com você mesmo, em achar o que o outro pensa, o que o outro às vezes está te observando. E às vezes está observando mesmo, mas outras vezes não. Ninguém tem ninguém falando nada. É as suas guerras, é a sua própria guerra. Se colocar na mão de Deus, Deus dá vitória em tudo, como tem dado vitória para tantos quanto tem pedido a Ele. Que Deus nos abençoe e nos guarda.